Olá, irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus continue sendo derramada sobre a sua vida. Louvamos ao Senhor por mais esse dia que Ele nos deu, por mais uma oportunidade que Ele está nos dando de aprender mais dEle, de estarmos juntos, crescendo espiritualmente e também se aproximando de Deus através da nossa comunhão, através do nosso culto que estamos prestando a Ele nesse momento. Nós somos gratos ao Senhor também pela vida de cada irmão. Sou grato a Deus pela sua vida, que tem dedicado esse tempo para estar junto, para estar louvando ao Senhor, estar adorando a Ele, e que você não desistiu durante esse tempo tão difícil que nós estamos passando. Sou grato ao Senhor porque a cada dia que se passa temos percebido Deus se revelando para nós com ação de misericórdia e graça, Ele demonstrando sobre a nossa vida o seu cuidado, o seu amor, demonstrando que permanece fiel para conosco, Ele mostrando para a gente que mesmo em meio a um tempo tão difícil, mas Ele permanece do nosso lado, cuidando de cada detalhe da nossa vida. E a prova disso é que hoje você está aqui me ouvindo, estando bem, estando com saúde e tendo disposição para viver mais esse dia. Louvamos a Deus por tudo isso, irmãos, porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele é o Criador de todas as coisas, e tudo que existe e tudo que ainda virá a existir é por Ele, foi tudo por meio dEle, e todas as coisas convergem para Ele. Então louvemos a Deus por isso, por esse tempo que estamos passando, e porque até aqui o Senhor nos ajudou, porque até aqui, mesmo talvez a situação não estando como a gente esperava, mas está como Deus quer que esteja. Nós louvamos a Ele por isso, porque a sua bondade não tem fim sobre as nossas vidas e porque em todo tempo Ele está do nosso lado, cuidando de nós e nos fazendo suportar esse tempo de dificuldades que nós estamos passando na sociedade. É também, irmãos, motivo de agradecer a Deus, de louvar o Senhor, porque temos visto os números da pandemia diminuindo, principalmente aqui no nosso estado, e falando especificamente da nossa cidade de Recife. Nós louvamos a Deus porque o tempo é de redução. Os casos estão diminuindo, o número de mortes estão diminuindo. Desde a semana passada que já não tem mais fila para as UTIs dos hospitais. E nós louvamos a Deus, esse é mais um motivo da gente ser grato ao Senhor, porque Ele continua nos ajudando. O Senhor Deus tem respondido às nossas orações e isso é resposta às nossas orações. Nós louvamos a Deus por isso, porque Deus tem se manifestado, Deus tem cuidado da nossa vida e Deus tem estado no controle de toda a situação. Nós louvamos a Deus também pela decisão do governo de Pernambuco, que resolveu começar um plano de reabertura das igrejas, dos templos. Nós louvamos ao Senhor também por isso e logo em breve estaremos nos vendo pessoalmente na nossa igreja. Mas de antemão eu queria dar uma palavra aqui de calma, de ter paciência. Eu sei que os irmãos estão todos ansiosos para estarmos juntos mais uma vez na igreja, mas precisamos pensar, analisar e planejar cada ação que faremos a partir de agora, para que a gente esteja sempre sendo direcionado pelo Espírito de Deus, para que a gente esteja sempre sendo guiado e fazendo a coisa certa com sabedoria e com, acima de tudo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, que possa estar em nosso coração, em cada passo que dermos, em cada ação, em cada planejamento que a gente fizer de retomada dos nossos cultos presenciais. Então, a palavra inicial, irmãos, é essa, que primeiro sejamos gratos a Deus, porque em todo tempo o Senhor está cuidando da nossa vida, está administrando toda a situação. E a segunda palavra é que diante das atualizações das leis, dos decretos que estão sendo apresentados à sociedade, que a gente haja com paz, que a gente haja com tranquilidade, com calma, sem ansiedade, sabendo que no tempo certo o Senhor estará agindo e fazendo tudo como Ele quiser, e tudo vai voltar ao normal no Kairos, no tempo de Deus. Tudo estará de volta como éramos antes. Não importa que a gente creia e saiba esperar esse Kairos, esse tempo de Deus para a nossa vida, o tempo certo do Senhor. Ele é quem vai nos dizer. E enquanto isso, sejamos pacientes e tenhamos fé
e confiança em Deus, que com certeza iremos passar por mais essa com vitória e triunfando com alegria no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a gente vai pensar exatamente hoje, nesse tempo, quando eu começo a falar que devemos ser gratos a Deus e devemos ter um coração, na verdade, agradecido por tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Uma das coisas que nos desafia também, diante dessa nossa ação de ser grato a Deus, é a gente reconhecer aquilo que Deus é na nossa vida. A gente só agradece porque reconhecemos que Deus tem feito coisas na nossa vida. A gente agradece por saber quem Deus é na nossa vida. A gente agradece porque, se não for por Deus, a nossa vida não tem sentido algum. E de repente, irmãos, se a gente fizesse uma pergunta a nós mesmos acerca de quem é Deus, o que é que a gente iria responder? Qual seria a resposta que nós daríamos acerca de quem é Deus? Se eu perguntasse para você, quem é Deus? Qual seria a sua resposta? E sabe, irmãos, eu queria que a gente pensasse hoje exatamente acerca disso, pensando sobre quem é Deus, com base em alguns textos que a Bíblia nos apresenta. E esse texto, a gente vai pensar sobre eles, na verdade, sobre a perspectiva de dois personagens bíblicos. Um texto muito conhecido que traz uma declaração do próprio Deus acerca de quem Ele é, que é o texto que está lá no livro do Êxodo, no diálogo entre Deus e Moisés, quando Deus chama Moisés para conversar, quando Deus dá o chamado a Moisés para dar a ele a missão de libertar o povo da escravidão do Egito, da vida que estava vivendo de opressão no Egito. O Senhor Deus chama Moisés e aparece para ele a primeiro momento através de uma sarça ardente. O Senhor fala com Moisés e diante do diálogo que começa ali, a gente vai ver no capítulo 3 do livro de Êxodo. Abra sua Bíblia aí comigo. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 13 até o versículo 14, a gente vai ver a declaração do próprio Deus dizendo o seguinte: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser: O Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Irmãos, primeiro a gente pensa sobre essa declaração que o próprio Deus fez a Moisés. Quando Moisés, diante de uma situação desafiadora que o próprio Deus havia colocado diante dele, o próprio Deus chamou Moisés para cumprir a missão de libertar o povo de Israel, como eu já falei anteriormente. E Moisés ali começa a ter uma relação direta com Deus. Moisés já fazia parte do povo de Israel, como todo mundo conhece a história de Moisés. Era um hebreu de nascimento e Moisés foi salvo diante daquele decreto que deveria ser morto todos os filhos dos israelitas que nasceram porque a nação estava crescendo muito. Só que aí Moisés foi resgatado e fez parte agora da família real do Egito, onde ele pôde crescer e se desenvolver. E ali já começava a ação de Deus na vida de Moisés, uma vez que Deus já havia planejado na sua onisciência, na sua soberania, que futuramente Moisés seria o libertador da nação, do cativo que estavam vivendo no Egito. E aí Deus faz com que Moisés cresça, fique forte, tome suas próprias decisões, até chegar o momento em que Deus chama Moisés especificamente para cumprir essa missão. E aqui nesse diálogo a gente percebe Moisés tendo um dos seus primeiros contatos direto com Deus, de se relacionar com Ele, de ouvir Deus falar ao seu coração, e de repente Moisés se encontra com a dúvida no seu coração acerca de quem é Deus. E Moisés pergunta a Deus: quando eu chegar a esse povo que o Senhor está mandando eu ir lá e libertar, e disser a eles que eles têm que fazer isso, isso e isso, e eles perguntarem quem é esse Deus, o que eu direi? E Deus disse a ele: diga que eu sou.
Diga que o Deus que chamou vocês foi o Deus Eu Sou. E aqui, irmãos, a gente percebe de forma muito sublime, muito característica, muito objetiva, segura, a palavra de Deus sendo direcionada, demonstrando de fato quem Ele é. Se a gente para observar esse verbo sou que Deus usa para se referir a Ele mesmo, Ele vai usar o verbo ser. E quando a gente olha para isso, a gente percebe quem é Deus, de fato, Deus simplesmente é. O verbo ser no sentido de existir, o verbo ser no sentido de estar, o verbo ser no sentido de simplesmente fazer parte e ser tudo que existe no mundo. Irmãos, é muito sublime a gente perceber essa declaração do próprio Deus, quando ele diz que eu sou. Deus é, simplesmente é, e isso basta. Deus é o quê? Deus é aquele que nos ama, Deus é a nossa salvação, Deus é aquele a que devemos confiar, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus é o socorro bem presente na hora da angústia, Deus é o nosso Salvador, Deus é aquele que está do nosso lado em todo o tempo, Deus é aquele que perdoa os nossos pecados, Deus é aquele que nos criou, Deus é o nosso Pai. Irmãos, Deus é. Talvez quando eu perguntei isso a você, acerca de quem é Deus na sua vida, você trouxe algumas respostas concretas. E sabe, a gente estuda em teologia de que Deus é para nós, a percepção que nós temos de Deus, na verdade, se baseia naquilo que nós experimentamos dele. E ali Moisés teve uma experiência com Deus de ouvir do próprio Deus de que ele é, ou seja, de que Deus é todas as coisas e tudo aquilo que existe. Queria lembrar aos irmãos o texto que nós estudamos no domingo passado, no último domingo, de Colossenses, no capítulo 1. O apóstolo Paulo traz a declaração de Jesus, falando de que ele é antes de tudo e sobre ele tudo vai existir. E a partir dele todas as coisas têm sentido, tudo se consuma, tudo subsiste. Da mesma forma, como a gente entende a Trindade como sendo três, o mesmo Deus, entendemos que Deus é aquele que existe antes de todas as coisas, que está para além de todas as coisas, que subsiste e que Ele mesmo existe sem precisar de nada para que Ele exista. É bem complexo a gente entender isso, irmãos, mas precisamos tomar ciência daquilo que Deus é na nossa vida. Entendemos aqui com Moisés, já de cara, essa ideia de que Deus é soberano, de que Deus é tudo aquilo que existe na nossa vida. Simplesmente Deus é. Deus é. Simplesmente isso. Mas aí, irmãos, a gente para e vai observar na Bíblia. E a Bíblia a gente sabe que é a revelação de Deus para o homem. E quando Deus falou com Moisés e disse a ele que ele era, diga que eu sou, o enviou. Exatamente, Deus ali estava se revelando para Moisés. E é da vontade de Deus que nós o conheçamos cada vez mais. Por isso que Deus deixou para nós as Escrituras Sagradas, que é a revelação acerca daquilo que Ele é na nossa vida. E sabemos que a revelação de Deus toma o seu ápice no próprio Jesus. E a gente vai chegar nisso mais um pouquinho adiante. Mas antes eu queria pensar com os irmãos um outro meio em que Deus se revela para nós, não necessariamente mais sobre aquilo que Ele mesmo diz a alguém, mas Deus se revelando para nós através da Bíblia, da palavra dele mesmo, através de servos seus, através de homens que se manifestaram na história e revelaram acerca de quem Deus era através da sua relação com Deus. E eu queria convidar você agora a abrir sua Bíblia lá no livro de Salmos, o Salmos 27, que nós vamos ler uma declaração do próprio Davi, falando para a gente acerca de quem Deus é na sua vida. E ele vai trazer para a gente o seguinte texto que está lá no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo?
O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Irmãos, como é grato o nosso coração, como deve ser grato a Deus, na verdade. Quando a gente lê esse texto, da gente perceber aquilo que Deus se revela para a gente através da vida de Davi. Se Davi consegue declarar que Deus é a luz dele, a salvação dele, Deus revelou isso a Davi para que isso alcançasse também as nossas vidas. E sabe, irmãos, nós precisamos ter sempre essa consciência em nosso coração de que de fato Deus é a nossa luz, de que de fato Deus é a nossa salvação, de que de fato Deus é a fortaleza da nossa vida. E isso deve surtir em nós a certeza de que não devemos temer a nada, porque o nosso Deus é quem guia a nossa vida e quem cuida de cada detalhe da nossa vida. Isso nos dá a confiança de viver os nossos dias tendo paz, estando tranquilos diante daquilo que a vida traz para a gente. Viver os nossos dias com tranquilidade no coração, com paz, com serenidade, é o mesmo que a gente entender que Deus é a nossa luz, a nossa salvação. Eu gosto muito desse salmo porque ele traz para a gente exatamente a ideia de Deus que precisamos ter na nossa vida. Muitas vezes nós dizemos que servimos a Deus, nós dizemos que entregamos a nossa vida a Deus, mas às vezes falta em nós a declaração de Davi. Quando Davi disse que o Senhor era a luz da vida dele, que o Senhor era a salvação dele, e por isso ele não teria medo algum. Sabe, irmãos, precisamos exercitar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, essa certeza de que o Senhor é a nossa luz, de que o Senhor é a nossa salvação. Deus disse, eu sou, e Deus é aquilo que Ele se revela para nós. Então Deus se revela para nós como sendo a nossa salvação, como sendo a nossa luz. E isso nos desafia a viver a nossa vida com coragem, a viver a nossa vida colocando sentido nele, no próprio Deus, pois foi Ele quem nos deu a vida. Mesmo diante de uma situação tão calamitosa como estamos vivendo nesse dia, uma situação tão difícil como estamos passando, é exatamente nesse tempo, principalmente nesse tempo, que devemos lembrar que o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação, e por isso não podemos ter medo, não podemos temer a nada, porque Deus cuida da nossa vida. Como disse o salmista Davi, quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, e os meus opressores e inimigos, Ele é quem tropeçam e caem. É eles quem se decepcionam, porque maior do que o que está no mundo é aquilo que está em nós. É o próprio Deus que habita na nossa vida. É o próprio Deus que cuida de cada um de nós, que supre as nossas necessidades, irmãos. Precisamos lembrar sempre disso, que o Senhor Deus é a nossa luz, que o Senhor Deus é a nossa salvação. Um outro texto que o mesmo homem, Davi, revela para nós, quando ele nos mostra através do Salmo 50, em um momento de falha que ele tem, na verdade Salmo 51, em um momento de falha que ele tem, Davi revela quem Deus é para ele e revela a nós também uma outra perspectiva de Deus. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo essa leitura. Salmo 51, o salmista escreve dizendo o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe.
Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito, me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Irmãos, nesse texto do Salmo 51, nós lemos até o versículo 12. O salmista Davi vai nos lembrar exatamente de que, além de Deus ser aquele que é a nossa luz, aquele que é a nossa salvação, aquele que nos livra de momentos maus, Deus é aquele que pode purificar a nossa alma, que pode nos libertar da nossa vida de pecado. Deus é aquele que é misericordioso, que não tarda em derramar graça sobre a nossa vida. Deus é aquele que está em todo tempo buscando em nós o aperfeiçoamento daquilo que somos e o melhoramento de quem somos enquanto pessoa. Deus é aquele mais interessado para que deixemos de lado a nossa vida de pecado, a nossa vida transgressora, a nossa vida de desobediência à sua vontade. Por isso, irmãos, devemos nos alegrar em querer experimentar aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. E aquilo que Deus tem de melhor para nós é exatamente o perdão dos nossos pecados. Quando o salmista Davi diz que Ele é a nossa salvação, exatamente Ele está nos dizendo que é Deus quem pode nos livrar do mal que a vida nos oferece. E sabemos que o mal maior desse mundo é a condenação que poderemos sofrer. Por isso, irmãos, devemos ser gratos a Deus e reconhecer que Deus é a nossa salvação, que Deus é a nossa luz, que Deus é aquele que deve guiar os nossos passos, que somente Deus é quem pode perdoar os nossos pecados e nos tornar puros como a neve. Irmãos, lembremos sempre disso, de que Deus, Ele é soberano, de que Deus é Deus, de que Deus é o Deus dos deuses. Lembremos sempre de que Deus é o Deus que vai nos salvar, que vai nos livrar dos caminhos maus, que vai nos livrar das dificuldades que a vida oferece para a gente. Mas lembre também que somente Deus é aquele que pode mudar a situação da nossa vida. De pessoas pecadoras para redimidas, para justificadas. De pessoas que tinham a sua vida entregues à desobediência e ao pecado, mas que agora pode ser mudada para uma vida de obediência e de pureza de coração. Lembre que Deus é aquele que pode mudar a nossa vida. E por isso, irmãos, devemos nos aproximar cada vez mais de Deus. E como eu falei acerca da revelação de Deus, ela se completa no próprio Jesus. E quando Deus disse a Moisés, eu sou, através da vida de Jesus, nós aprendemos também que Deus é. E agora se completa a frase. João capítulo 14, versículo 6, palavras do próprio Jesus, vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, esse é o Deus a quem nós servimos. O Deus eu sou é o Deus que nos livra de nós mesmos, da nossa vida pecaminosa. É o Deus que traz luz à nossa vida, é o Deus que traz salvação para a nossa vida. É o Deus que é o caminho, é o Deus que é a verdade imutável, é o Deus que é a vida. Então, irmãos, por que temer? Por que se recear? Por que entristecer o coração diante das dificuldades que a vida traz para a gente? Se o Deus a quem nós servimos Ele é tudo. Tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós não merecemos de bom. Ele é. Deus é a misericórdia que a nossa vida precisa. Deus é a graça que a nossa vida precisa. Deus é o livramento que precisamos em relação a nós mesmos. Deus é aquele que perdoa os nossos pecados.
Deus é aquele que muda a nossa vida. Deus é aquele que traz cura para a nossa doença. Deus é aquele que abre portas de emprego diante do desemprego que está sobre a nossa casa. Deus é aquele que traz solução ao problema que a nossa família está enfrentando. Deus é Deus. E isso, irmãos, deve bastar. Isso deve ser suficiente na nossa vida. Lembre sempre disso. Deus é Deus e isso basta. Seja grato por quem Deus é e reconheça aquilo que Deus é na sua vida. Lembre-se, Deus é Deus. Então, irmãos, que esse Deus que é Deus, acima de todas as coisas, abençoe a sua vida e que tenhamos o restante dia na presença do Senhor e que Ele seja sempre o nosso norte e o nosso guia. Deus te abençoe.